capítulo 3. Agora, dos versos 6 em diante, né? Provérbios capítulo 3, versos de 6 a 12, que seria, como nós falamos na última semana, a terceira palestra. Nós comentamos em exposições anteriores, que o capítulo 3 de Provérbios é um desenvolvimento do capítulo 2. Nós prestarmos bastante atenção, os primeiros 4 versos são muito semelhantes aos primeiros 4 versos do capítulo 2. E que o capítulo 5, que o verso 5 em diante, ele está muito relacionado, por ser desenvolvimento do capítulo 2, aos versos de 5 a 12, como nós dissemos anteriormente. Nós vamos ver que aqui no verso 5 em diante, como falamos no domingo passado, nós estamos vendo o desejo do pai em fazer com que o filho tenha uma vida de piedade. E é isso que nós percebemos lá no capítulo 2, no verso 5, dos versos de 5 a 11, em que essa vida de piedade ela se demonstra através do conhecimento de Deus, no verso 6, ou seja, da comunhão com Deus, e através de uma vida ética, ou seja, aplicação dos princípios desse conhecimento de Deus, dessa comunhão com Deus na vida prática. Eu vou ler do verso 5 ao verso 12, mas nós vamos dar continuidade aí a partir do verso 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina que vem do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Lembram que nas exposições passadas eu comentei sobre a reiteração, a repetição constante do pai, ao ensinar o filho, aquela prática que muitas vezes nós temos, de falar sempre a mesma coisa para os nossos filhos. E eu disse para os pais, e para aqueles que estão à frente ensinando, não desistam, continuem. É assim que a coisa funciona. E aqui no verso, eu estava lendo agora e me veio à mente, aqui no verso 11, nós temos o paralelo do filho. Não te enfades, não te canse, não se canse na instrução que vem do Senhor. Então, o pai precisa insistir, nós precisamos até os nossos filhos saírem de casa, e depois também, mas numa perspectiva diferente. Inculcar na cabeça dele o Evangelho, ensinar, reiterar, repetir determinados ensinamentos, e os filhos não devem se cansar. Não devem se cansar disso. A desistência ou o cansaço por parte dos pais ou daqueles que instruem em ensinar constantemente, repetir às vezes as mesmas coisas, o cansaço disso demonstra pecado da nossa parte. Da mesma forma que se enfadar da repreensão do pai, da instrução contínua, demonstra também o pecado no nosso coração, a nossa natureza pecaminosa. Nos versos de 5 a 9, nós temos aqui uma lição acerca da piedade, como nós já falamos. Confie, tema, honre ao Senhor. E aí nós percebemos claramente
que o desejo do pai, e aqui Salomão, no caso, o desejo do pai é que o filho retenha esse ensino, o ensino da palavra de Deus. Quando ele fala, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os teus mandamentos, não desampare a benignidade e a fidelidade. O pai deseja que o filho retenha o ensino para que ele possa ter uma vida piedosa. Não há como ter uma vida piedosa sem não ter guardado no coração os mandamentos do Senhor. E nesses versos, essa vida piedosa é demonstrada através da confiança, no verso 5, da humildade, no verso 7, e da adoração e submissão, no verso 9 e no verso 11, respectivamente. Ele quer que o filho entregue o coração dele ao Senhor em confiança completa à sua sabedoria e não confie jamais em seu coração e seus sentimentos. Nós já falamos isso várias vezes, né? E aí algumas pessoas que estão nos escutando hoje, às vezes, podem não ter essa ligação, mas a perspectiva aqui é de um pai que ensina ao filho, né, no âmbito maior, no ambiente de Israel, né, no ambiente doméstico, né, mas nós sabemos que o pai aqui, que é Salomão, está escrevendo para o seu filho, e a perspectiva de Salomão não era somente o seu filho, mas todos aqueles filhos da aliança, nós vemos que é Deus, pela boca de Salomão, falando a nós, seus filhos, a igreja do Senhor. E depois que ele fala da necessidade do filho confiar no Senhor, aqui no verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, a essa exigência de compromisso total e exclusivo, ele vai acrescentar um compromisso exaustivo. Ele vai dizer, reconhece-o em todos os teus caminhos. E aí nós percebemos claramente que o verso 6, ele vai reforçar essa ideia iniciada no verso 5, né? A ordem de confiar no Senhor. E a palavra reconhecer aqui no original dá também um sentido de um conhecimento pessoal. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Eu tive uma grande dificuldade para entender o que essa palavra significa, porque ela significa muita coisa. A palavra aqui, reconhecer no original, dá o sentido daquele conhecimento do verso 5 do capítulo 2. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E eu não sei se vocês estão lembrados que esse conhecimento aqui, ele estava relacionado a uma comunhão com Deus. Um conhecimento que vem por meio da palavra, mas era uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. E é dessa forma que nós temos comunhão com Deus. Como é que nós temos comunhão com Deus? Através da palavra de Deus. É através dela que nós temos comunhão com Deus. É através do nosso relacionamento com Deus. A gente fala de comunhão e às vezes tem uma ideia muito etérea de comunhão, muito, às vezes, espiritualizada seria a forma. Porque a gente não consegue mensurar o que significa essa comunhão. Mas o livro de Provérbios vai mostrar isso. Essa comunhão com Deus representa não só a sua atitude e o seu comportamento no seu dia a dia e o aspecto ético ali, que nós já estudamos no capítulo 2, verso 9, mas representa também o conhecimento de Deus e a comunhão com Ele através da sua palavra, obedecendo e aí, consequentemente, seguindo as suas instruções. E é dessa forma que a Escritura mostra que nós temos comunhão com Deus. Não é o conhecer a Bíblia do começo ao fim, mas o conhecer a Bíblia do começo ao fim vai gerar em nós. Lembram o que o Provérbios disse nos seus capítulos anteriores? Vai gerar em nós conversão. Por isso o ensino da palavra de Deus é central na vida do crente e na vida da igreja, porque é por meio dela
que nós conhecemos a Deus. É por meio dela que nós temos comunhão com Deus. É por isso que ele começa: não te esqueça dos meus ensinos, guarde guarde no coração os teus mandamentos, não te desampare, ou seja, não se afaste da benignidade, da fidelidade ou da verdade de Deus na sua palavra. É dessa forma que nós temos comunhão com Deus. É dessa forma que nós conhecemos a Deus, através da Escritura. E nós vimos claramente que quando nós ouvimos a instrução, nós seguimos a instrução, o Senhor derrama copiosamente sobre nós o seu Espírito. É isso que a palavra de Deus nos diz. Provérbios capítulo 1, verso 23. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. É por isso que Jesus, lá no capítulo 15, que nós acabamos de ler aqui de João, ele diz assim no verso 14: vós sois meus amigos. Ou seja, vocês terão intimidade comigo, terão comunhão comigo, se fizerdes o que vos mando. Bruce Waltke, e esse é o comentário que nós usamos para a exposição do livro de Provérbios, ele diz assim a respeito desse texto. Bruce Waltke vai dizer que o conhecimento pessoal de Deus resulta em correr riscos para obedecer aos ensinos específicos que dizem respeito a todo tipo de comportamento humano, confiando plenamente que Deus cumprirá as promessas associadas a Ele. Queridos, o que nós vamos perceber aqui é que obediência pressupõe confiança, confiança pressupõe obediência. Quando nós seguimos o nosso coração em detrimento da palavra de Deus, estamos confiando em nós mesmos e não no Senhor. É o que o verso 5 vai dizer: confia no Senhor de todo o seu coração. E aí, o seu paralelo, não te estribes, e nós vimos que esse estribar aí significa fundamentar, ou seja, não confie no teu próprio entendimento. Influenciado por esse contexto aqui de Provérbios, eu entendo que reconhecer a Deus em todos os seus caminhos seria obedecer seus ensinos e confiar nele em todos os âmbitos da sua vida. E nós vamos ver que a Escritura, e em particular aqui Jeremias, no capítulo 33, verso 34, ele vai equiparar conhecer a Deus a ter a lei, a Torá, a lei de Deus em seu coração. E é o que Salomão faz aqui. Não te esqueça dos teus ensinos e o teu coração guarde os mandamentos. Lá em Jeremias capítulo 33, verso 34, ele diz assim: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. O salmista também vai expressar esse sentimento lá no Salmo 37, verso 5. Quando ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos seria isso. Na realidade, no verso 6, Salomão está reforçando, e é interessante porque dentro dessa estrutura, lembram na nossa primeira abordagem do texto do capítulo 3, nós vimos aquelas estruturas paralelas do verso ímpar, admoestações, os versos pares, explicações ou motivos para se obedecer aquilo que está sendo dito anteriormente. Aqui, no meio desses versos, no verso 6, no verso 5 e 6, que é o meio dessa estrutura poética aqui dessa terceira palestra, nós vamos ver que, diferentemente de todas as outras estruturas, nós temos aqui um reforço. Não confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aí o verso par deveria vir com uma explicação para que eu obedeça
aquilo que está sendo dito, mas ele reitera, ele diz assim, reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Aqui ele usa 3 versos para que o leitor ele se foque naquilo que está sendo dito, ou seja, a confiança no Senhor. Percebam que os outros versos, verso 1, não te esqueças e o teu coração guarde, vem a explicação motivadora. Não te desampare, atas ao teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. E aí vem a explicação motivadora, no verso seguinte. Mas aqui nessa estrutura, ele reitera mais uma vez. Eu não sei se a ideia aqui é da importância ou da essencialidade que é a confiança que temos no Senhor. Mas pode ser que essa seja a intenção dele. Ao repetir, como o Salmo 1 faz lá, 3 versos falando sobre a mesma coisa, quer dar ênfase àquilo que está sendo dito. A confiança no Senhor é tudo que nós podemos ter. E é ela que fundamenta, ou seja, é o fundamento da nossa fé. Por isso eu digo que reconhecer a Deus aqui no verso 6, em todos os seus caminhos, seria obedecer em seus ensinos e confiar nele em todos os âmbitos da sua vida. E é isso que não só Jeremias faz, mas como Provérbios aqui Salomão diz. Ali no verso, em Jeremias, ele diz que na mente iria eles imprimir as suas leis, no coração iria inscrevê-las, e dizendo assim, porque todos me conhecerão, ou seja, conhecer a Deus seria ter as suas leis no coração, seria ter o seu ensino guardado dentro de si. E isso iria gerar confiança, segurança. Isso gera segurança e confiança a nós. E é isso que o salmista vai dizer. Calvino, ao interpretar o Salmo 37, verso 5, ele vai dizer que só rendemos a honra que Deus merece quando confiamos a Ele o governo e a direção da nossa vida. E aí você poderia dizer, mas como que nós podemos confiar a direção da nossa vida? Porque Ele dirige a nossa vida. A gente sabe até que até os ímpios que não vivem nessa mesma ótica, o Senhor está dirigindo a sua vida. Mas quando entendemos que confiar e a questão do Senhor direcionar a nossa vida é uma questão subjetiva no sentido de nós vamos obedecer os seus mandamentos. Nós vamos nos conformar com a direção que o Senhor está dando à nossa vida. Porque é o Senhor quem está nos dirigindo. Eu não caí nesse buraco, eu não perdi meu emprego, meu casamento não foi destruído pelo nosso pecado, lógico. A minha vida, a minha família está destruída pelo nosso pecado, é lógico. Mas tudo isso tem um propósito divino por trás. Nós entendemos que a providência de Deus usa também os nossos pecados para nos conduzir, nós os crentes, à presença de Deus. Quando estamos distantes do Senhor. É isso que o Pai deseja que seu filho seja. Ou seja, melhor, seja governado. É isso que Ele quer. Quer que o seu filho seja governado e dirigido pela palavra de Deus. Lembram do exemplo que nós demos domingo à noite no livro de Hebreus? Quem é que estava dirigindo o povo ali? Era o próprio Deus. E para onde eles estavam indo? Para onde Deus mandava. E o que a palavra de Deus diz? Que eles não confiaram no Senhor e não seguiram os seus mandamentos. Por quê? Porque você pode estar indo em determinada direção e pensando que você está fazendo a vontade de Deus, mas por causa da sua murmuração, por causa da reclamação, porque você não aceita aquela situação, muitas vezes criadas por você mesmo, e aí você lança isso diante do Senhor, Senhor, porque o Senhor me deixou pecar? Como se fosse o pecado dele. Nós não confiamos na direção que Deus está dando às nossas vidas. Não existe azar na vida do povo de Deus. Só existe sorte. Não no sentido do mundo, mas no sentido de bem-aventurança.
aquele jovem deveria ver a mão de Deus em todos os seus caminhos, sua providência na vida daquele que confia e segue a sua palavra. É assim que nós confiamos no Senhor. E sabe o que? E reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos. E sabe o que acontece? Reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E nós vamos perceber que esses versos funcionam como condição e consequência. Tá? Olha o que diz aqui: reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará. Ou seja, conhece-o pessoalmente em todos os seus caminhos, confia nele e Ele endireitará. Obedece, segue a instrução da palavra de Deus e Ele vai endireitar as suas veredas. Ou seja, se todos os meus atos refletirem a obediência e a confiança que eu devo prestar a Deus, obedecendo os seus mandamentos, a sua direção, os meus caminhos não serão tortuosos. Eles serão santos. E é essa a ideia aqui do Pai. Segue o caminho, reconhece, vê a mão de Deus em todas essas coisas, se utiliza da palavra, coloca ela no seu coração, vive por meio dela e confia no Senhor. É essa instrução aqui. Porque fazendo assim, o Senhor vai endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos. O salmista, lá no capítulo 1, verso 6, ele diz assim: o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece porque são os seus caminhos, são os caminhos de Deus. E quando o homem está andando nos caminhos de Deus, há entre Deus e esse homem uma comunhão. Uma comunhão de quem só anda, daqueles que só andam nos caminhos do Senhor. E quando nós olhamos para essa perspectiva aqui, nós não temos como esquecer a teologia. Mesmo porque o texto de Provérbios, a Escritura está cheia de teologia. Uma teologia bíblica. Quando nós vemos esse endireitará as suas veredas, nós olhamos para a queda. Certa vez alguém disse, minha esposa sempre gosta de repetir essa expressão, essas palavras, que educação serve para aqueles que não têm. Os homens precisam ser educados. Por quê? Porque nós não nascemos com essa educação. Nós precisamos aprendê-la. Quando a palavra de Deus diz que nós precisamos endireitar os nossos caminhos, é porque os nossos caminhos são tortuosos, naturalmente. Então é por isso que ele diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. É por isso? É por isso. Não te estribes no teu próprio conhecimento. É por isso que ele diz. Por quê? Porque os nossos caminhos são tortuosos. Toda vez que eu falo sobre família, ou sobre qualquer coisa relacionada a isso, e me dirijo às pessoas mais velhas e mais experientes, às vezes por seus erros e pelos seus acertos, porque todos nós somos assim, eu digo que nós precisamos aprender, todos nós, como devemos criar filhos, como devemos ter uma família, como devemos caminhar. É só na palavra de Deus. A sua experiência não vale de nada. Por mais que tenha dado certo, não vale de nada quando ela vai de encontro à palavra. É isso que ele está querendo mostrar aqui para nós. Nós não podemos estribar, fundamentar os nossos caminhos, nosso próprio entendimento. Precisamos confiar no Senhor, precisamos reconhecer Ele em todos os nossos caminhos, ou seja, seguir os seus passos, obedecer a sua palavra, se submeter a Ele, andar nos caminhos do Senhor, porque assim Ele vai endireitar as nossas veredas. E percebam que existem muitos textos da Bíblia que vão falar sobre isso, a relação do homem com aquilo que ele faz, ou seja, do seu bem-estar. Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que anda, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 119, verso de 1 a 3. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho,
que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Ou seja, aqueles que andam no caminho do Senhor não praticam a iniquidade e nem andam nos seus próprios caminhos. Por quê? Porque ele reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e o Senhor vai endireitando as suas veredas. Mas esses salmos nos chamam a atenção porque ele diz que esse homem ele é feliz. Uma tradução para bem-aventurado seria feliz ou abençoado. E o que é feliz? Eu fui procurar lá no dicionário, né? Às vezes, nós conhecemos uma expressão, mas ela é muito abrangente. O campo semântico dessa expressão é muito abrangente, significativo para nós. Nos faz até entender melhor aquilo que já conhecemos. Quando ele diz que é bem-aventurado, ou seja, feliz, feliz é um homem que é afortunado, que é venturoso, que é abençoado por Deus. É isso que essas palavras significam. Que é protegido, que tem êxito, que tem uma vida segura. É isso que Deus quer para nós. É isso que Salomão queria para o seu filho. É isso que o pai quer para o filho. Quer que ele entenda isso. Que nós só teremos uma vida segura. Que nós só seremos protegidos. Que só seremos afortunados, abençoados ou venturosos. Que teremos êxito. Que teremos uma vida segura. E uma vida segura não neste mundo, mas no mundo por vir. Segura nesse mundo porque nós não vamos perder a salvação. E aí você diz, pastor, mas a Bíblia não fala que a salvação é uma coisa que não se perde? Mas é algo que se manifesta também. Tem muita gente perdendo salvação no seio da igreja, porque nunca teve e desconhece isso. A Bíblia está dizendo que esse homem será feliz, que ele terá uma vida segura. E que segurança é essa que ele fala aqui? Nas entrelinhas de Provérbios. Qual é a segurança? É interessante que nós já estudamos isso lá em Apocalipse, quando estávamos estudando o livro de Apocalipse, e numa das cartas da igreja, que eu não me lembro agora, ele diz que Antipas, a fiel testemunha, seria morto, e que muitos ainda passariam pela mesma situação, mas que eles deveriam ficar tranquilos, porque eles estavam seguros. E que segurança é essa? Paulo vai dizer, se a nossa existência, se a nossa vida limita-se somente a essa existência, somos os mais infelizes dos homens. A segurança da nossa salvação. Nós não vamos perdê-la. Nós não vamos retroceder. Porque o Senhor nos segura na sua mão. Porque meu coração tem os mandamentos do Senhor. Porque eu não me afasto da benignidade e da verdade da palavra de Deus. É isso que o pai quer que o filho entenda. E é isso que nós precisamos entender. Que ele deveria confiar e guardar a palavra de Deus em seu coração. Ele deveria olhar para a sabedoria divina, está nas Escrituras, e segui-la, confiando plenamente nos seus resultados. Quando ele fala aqui em estribar, como nós já falamos anteriormente, não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não se fundamente no seu próprio conhecimento. Isso iria levá-lo à iniquidade. O contrário de não se estribar no seu próprio entendimento seria dirigir sua vida por meio dos mandamentos do Senhor. E isso levaria a endireitar as suas veredas. E o vocábulo aqui endireitar significa literalmente orientar, aplainar e livrar de obstáculos. E eu complemento, para a vida eterna. Orientar, aplainar
e livrar de obstáculos para a vida eterna. E quando eu digo isso, me vem à mente o livro de Hebreus, capítulo 12. O livro de Hebreus ele vai falar sobre isso no seu capítulo 12. Quando ele mostra ali uma corrida, uma maratona. E parece que aquele homem ali está num grande estádio. E aí ele diz assim: portanto, temos também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É isso que o Pai está querendo dizer aqui. Quando ele diz, reconhece em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, é porque não vai haver obstáculo na vida daquele homem para o reino de Deus. Porque não vai haver obstáculo entre ele e Deus. Porque ele estará andando com o Senhor, ou melhor, o Senhor estará aplainando os seus caminhos. E essa expressão aqui é muito significativa, não somente no âmbito teológico, bíblico aqui, mas também no âmbito literário como um todo. Por quê? Porque geralmente essa expressão aqui de endireitar era muito usada em que sentido nos tempos antigos? Quando uma comitiva real se dirigia a um determinado lugar, nós tínhamos aqueles que eram chamados de mensageiros ou arautos, que iam fazendo a desobstrução do caminho nas estradas para a chegada da comitiva real. Lembrem-se que naquele tempo as estradas não eram como hoje. Bom, se bem que aqui no Brasil a coisa está feia. Mas para que aquela comitiva passasse sem a necessidade de parar em determinado lugar e ser assaltado ou passar pelas intempéries do tempo ou coisas que valham, existiam homens que iam à frente, como João Batista, limpando o caminho para que pudesse a comitiva real passar sem nenhuma obstrução e ficar parado no lugar. Essa expressão que é usada aqui é nesse contexto. É isso que Deus vai fazer por nós. Ele vai desobstruir o caminho quando nós estamos andando nos seus mandamentos. Lá no Salmo 127, verso 1, a palavra de Deus é assim: se o Senhor não edificar a casa, então edifica. E é interessante porque essa palavra edificar no original, ela tem um sentido interessante. Por quê? Porque é uma ação conjunta. Primariamente por Deus, mas que depende da ação do homem. Deus está dependendo da ação do homem? Não. É uma condição. A mesma condição lá em 1 Reis, se não me engano, não sei o verso, o capítulo agora, quando Deus fala através do profeta para Jeroboão. Diz: se você andar nos meus caminhos e fizer a minha vontade, eu edificarei uma casa forte para você. Quando a palavra de Deus está dizendo ali, se o Senhor não edificar a casa e vão trabalhos que edificam, significa que quando Deus edifica a nossa casa, ou seja, ao edificar a nossa casa, Deus, ao edificar a nossa casa, vai apontar para a nossa vida, ou seja, a nossa ação em trilhar os nossos caminhos conforme a sua vontade. Significa, queridos, que Deus vai edificar a minha casa quando eu estiver seguindo os seus mandamentos. Quando eu estiver guardando a sua palavra no meu coração e andando conforme a sua vontade. E por mais que nesse caminho aí você possa se desviar, errar, você nunca sai da trajetória. É isso que nós estamos vendo aqui. Essa ação sobrenatural e espiritual de Deus, ela vem por meio da palavra de Deus. Como é que eu posso dizer que Deus governa a minha casa quando a minha casa está sendo governada pela sua lei? Como é que eu posso dizer que a minha casa está sendo edificada pelo Senhor quando eu estou seguindo os seus mandamentos? É isso que ele está dizendo. Olha, quando você reconhecer
me reconhecer em todos os seus caminhos, confiar em mim e seguir a minha instrução, eu vou endireitar. Ou seja, ele iria orientar e ele ia aplanar, ele ia livrar dos obstáculos como preparativos para a chegada de um rei. Às vezes nós estamos pensando que o nosso relacionamento com Deus é tão espiritual, que Ele vai fazer tudo lá de cima. Tudo será feito por Ele, você não faz nada. Essa é uma visão mística, pentecostal e mística. Não é assim que funciona a palavra de Deus. Não é assim. Confia no Senhor, reconhece, guarda os seus mandamentos. Não é que Deus esteja dependendo do homem para abençoá-lo. Não, porque se fosse assim, nenhum de nós seríamos abençoados por Ele. Mas porque nessa relação de aliança de Deus com o seu povo, para que a bênção dele entre dentro das nossas casas, nós precisamos mostrar que somos salvos. Não é para Ele, não. Para nós mesmos, para o mundo. Nós precisamos viver. Porque existe muita gente que quer viver o Evangelho, mas não pratica esse Evangelho. E aí vê as suas veredas completamente tortuosas. Por quê? Porque Deus não o abençoou? Não, porque você está em pecado. Porque você não está colocando o seu coração no Senhor e vivendo por meio da palavra dele, na dependência da sua palavra. Não é Ele que está edificando a sua casa. É você. E aí, queridos, dentro dessa perspectiva, Deus tornará o caminho do homem, ou seja, a sua vida reta. Uma vez que para conhecer o Senhor, o indivíduo deve se abster do mal, esse relacionamento com Deus o faz andar direito. Quando ele diz assim, não sejas sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. É uma consequência. É isso que nós vamos ver no verso seguinte. O momento em que eu conheço o Senhor, eu confio nele, eu estou me abstendo do mal. Ele está endireitando a minha vereda porque eu estou seguindo a minha vida segundo os seus princípios. Não segundo aquilo que eu acho, não segundo o meu pensamento, a psicologia do mundo, ou o que o pastor diz na igreja, ou sei lá o que. Eu estou andando segundo a palavra de Deus. Então, necessariamente, eu vou abster do mal. Me abster do mal. Mas quando eu não ando segundo esse princípio, eu estou sendo sábio aos meus próprios olhos, eu estou fundamentando a minha vida no meu próprio entendimento, eu confiando em mim mesmo. E é o que nós vamos ver no verso 7. Não sejas sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E a gente vai ver aqui uma oposição, uma antítese de ideias. Aquele que teme ao Senhor não pode ser sábio aos seus próprios olhos. Porque ele reconhece quem ele é. Lembram-se de Isaías, quando teve a visão do Cristo glorificado ali, no ano da morte do rei Uzias? E o que aconteceu com ele? A primeira coisa, ao se deparar com a grandiosidade daquela visão, foi reconhecer o seu pecado. Como eu posso ser sábio aos meus próprios olhos se eu temo ao Senhor? Se eu conheço a Deus, se eu reconheço Ele em todos os meus caminhos, como é que eu posso ser sábio aos meus próprios olhos? Se eu estou confiando no Senhor e não estou estribando ou fundamentando a minha vida no meu próprio entendimento. E esse verso está intimamente ligado ao verso anterior. Pois, quando eu não fundamento a minha vida no meu próprio conhecimento,
que isso vai levar à iniquidade, eu estou confiando no Senhor. Não estou sendo sábio aos meus próprios olhos, não estou fundamentando a minha vida no meu próprio conhecimento, eu estou temendo ao Senhor e, consequentemente, eu estou me apartando, fugindo, me afastando do mal. Todas as vezes que nós andamos no caminho do Senhor, nós andamos no caminho porque nós tememos. E esse temor nos faz afastar do mal. Eu me lembro da minha juventude e da minha adolescência, que não foi uma boa juventude, pelo menos até eu me casar com a minha esposa. Brincadeira, até a minha conversão. Em minha adolescência, não foram exemplares como deveriam ser na vida de um crente. Porque, na realidade, naquela época eu não era um homem convertido. Mas eu me lembro que me livrei de muitas situações dificultosas, porque vinha à minha mente a voz do meu pai e da minha mãe, dizendo assim: olha, cuidado para onde você vai, cuidado com o que você vai fazer. E aquilo vinha à minha mente, eu falei: cara, se eu entrar nessa, rapaz, meus pais descobrirem isso, eles vão ficar muito entristecidos. E por causa do amor, por causa do sentimento paterno, até mesmo por não querer causar vergonha a eles, eu evitava determinadas situações. É isso que está dizendo aqui. Quem teme ao Senhor, consequentemente, aparta-se do mal. É interessante aqui nós observarmos que ele diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos. E esse não seja sábio aos seus próprios olhos é não confiar no seu próprio entendimento, lá do verso 5. É a mesma coisa. Só que a palavra sábio aqui, no original, é hakam. E é uma palavra que nós já falamos aqui. Hokmah é sabedoria. E hakam está relacionada, a essa palavra, Hokmah, que é sabedoria. E quando nós entendemos o que é sabedoria, nós vamos entender o que o sábio significa em provérbio. Hokmah, como sabedoria, cobre toda a gama da experiência humana aqui na perspectiva de provérbios. E nós percebemos que a fonte de toda sabedoria é Deus, que é um Deus pessoal, que é um Deus santo, justo, reto. E sua sabedoria na Escritura, ela vai ser expressa num mural, tendo como pano de fundo a sua onipotência e a sua onisciência. É só pegarmos o livro de Jó e muitos outros livros que nós vamos ver isso. A sabedoria de Deus, demonstrada na onipotência, ou seja, no seu todo poder, e na onisciência, todo o conhecimento que Deus tem de todas as coisas. E o próprio livro de Provérbios aqui, nos versos 19, vai dizer que com essa sabedoria ele criou o mundo, fundou a terra. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. E essa sabedoria divina aqui não se acha na especulação ou na pesquisa humana. A sabedoria, por ser um atributo divino, ela só pode ser encontrada em Deus. É isso que Jó vai dizer lá no capítulo 12, verso 13. Ele vai dizer assim: não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. É somente Deus quem pode providenciar essa sabedoria para orientar o homem, do modo como esse possa viver uma vida moral melhor e ética, e eticamente possível, como nós vemos lá no capítulo 2, verso 6. Então entenderás o temor do Senhor. Quando eu vou entender o temor do Senhor? Quando eu aceitar as suas palavras, quando eu esconder comigo esses mandamentos, quando eu inclinar os meus ouvidos a esse entendimento, a essa sabedoria, quando eu clamar por essa sabedoria. Ele vai nos dar. Por quê? Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. E o livro de Jó vai dizer isso também. Ele diz lá em Jó capítulo 11, verso 6, falasse Deus e abrisse seus lábios contra ti, te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte
da tua iniquidade. Não ser sábio aos seus próprios olhos proíbe a pessoa a ser um sabe-tudo individualista que faz as coisas do seu modo. E esse estado, o estado do crente que vive dessa forma, ou que diz, eu sou assim, não vou mudar. Ou seja, essa é a minha sabedoria. E não tem como mudar, é melhor para mim. Esse estado é um estado pior do que o insensato. O insensato aqui em Provérbios, ele é caracterizado pelo ímpio, como o sábio é caracterizado pelo pio, ou seja, pelo santo. Olha o que diz Provérbios capítulo 26, verso 12. Tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Quando Paulo fala ali à igreja de Roma, no capítulo 12, lá no verso 16, ele dando instruções de virtudes gerais do crente, ele diz assim: tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com quem é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, a sabedoria aos nossos próprios olhos demonstra um orgulho da nossa parte. E é um orgulho disfarçado de um bom sorriso e de um rosto alegre. Porque geralmente quando nós atribuímos orgulho na Escritura, ou na vida de uma maneira geral, nós olhamos para aquelas pessoas que são pedantes, que olham os outros de cima para baixo. Mas é dessa forma que nós estamos diante do Senhor, quando não estamos seguindo os seus mandamentos. Sábio, segundo o livro de Provérbios, é aquele que vive por meio da sabedoria divina. Esse é o verdadeiro sábio. Abra Isaías capítulo 5, verso 18 a 20. Isaías aí está proclamando maldições sobre oficiais arrogantes da corte que escarneciam do plano de Deus, no verso 19, e deturpavam a sua ética, a sua moral, a sua lei. Verso 20, corrompendo a cultura de Israel a ponto de reduzir Israel a uma anarquia sobre a qual ninguém queria governar. Olha o que diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carro, e dizem: apressa-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que o vejamos, aproxime-se e manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que fazem da escuridade luz, da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. E nós vamos perceber aí que as declarações do profeta, lá no verso 21, vai culminar com a afirmação que esses oficiais corruptos e arrogantes eram sábios aos seus próprios olhos. Por quê? Porque agiam dessa forma. E aí diz assim: confiavam em sua própria inteligência e não na palavra do Senhor. Ai dos que puxam para si iniquidade. E dizem: apresse Deus, leva a cabo a sua obra. É isso que ele está querendo dizer aqui. Eles confiavam em sua própria inteligência e não na palavra de Deus. E aí no verso 21 ele diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Mas contrariamente a isso, a palavra de Deus diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-se do mal. Esse paralelismo aí de oposições é: teme ao Senhor, e o seu oposto é não ser sábio aos seus próprios olhos. E vamos perceber que essa ordem aí completa a ideia de confiar no Senhor mais uma vez. E a ideia aqui é fazer um contraste entre a sabedoria do homem para guiar a sua vida e a sabedoria de Deus para guiá-lo no caminho da justiça. E como nós vimos no próprio livro de Apocalipse, o temor do Senhor é a base de todo o conhecimento apresentado aqui em Provérbios, em toda a Escritura. Por quê? Porque aquele que teme ao Senhor é aquele que guarda os mandamentos.
Temer ao Senhor seria obedecer suas normas e preceitos. E todas as vezes que nós temos esse epíteto, essa frase, esse sintagma, o temor do Senhor, ele está relacionado diretamente aos mandamentos do Senhor. Capítulo 19 de Salmo, verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Salmo 112, verso 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Provérbios capítulo 14, verso 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Temer ao Senhor é fazer a sua vontade, é seguir os seus caminhos, é honrá-lo. De que forma? Dessa forma. É reverenciá-lo também, mas de que forma? Obedecendo a sua palavra. O temor do Senhor estará sempre relacionado com a obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Então, quando você disser, eu tenho temor a Deus, venha na sua cabeça que você é uma pessoa que obedece à palavra de Deus e ama em fazer a sua vontade. No livro de Apocalipse, o temor do Senhor é a causa primeira da sabedoria. Porque não haverá sabedoria sem haver completa obediência a Deus. Por isso que o temor do Senhor se resume em obediência, que reflete em reverência, honra, piedade e respeito a Deus. Quando Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está querendo dizer que é tanto o início quanto o fundamento dela. Da mesma forma que o alfabeto para a leitura de textos é essencial, as notas para a leitura da música e os números para a matemática são essenciais, o temor do Senhor é essencial para a obtenção do conhecimento revelado na palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios. Nós precisamos entender que para conhecer e amar a Deus, nós primeiramente precisamos obedecê-lo. E é isso que João capítulo 14, verso 21 vai nos dizer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A consequência disso tudo, queridos, é apartar-se do mal. Aquele que teme ao Senhor, ele foge do caminho perverso, como nós lemos aqui. Aquele que teme ao Senhor, ele não anda pelas suas próprias pernas. Não é ele quem decide a sua vida, mas a sua vida é decidida pela orientação da palavra de Deus, daquilo que ele deve fazer. É por isso que a Bíblia tem princípios. É por isso que muitas vezes para nós é difícil aplicarmos esses princípios, porque nós só estamos acostumados a regras. Nós somos legalistas na nossa própria estrutura humana. Nós queremos regrinhas. E por mais que muitas regras representem um temor a Deus, o que nós precisamos entender é que o Senhor nos dá princípios para vivermos nesse mundo, em qualquer geração, em qualquer tempo, em qualquer idade, em qualquer situação. E temê-lo e andar nos seus mandamentos é afastar-se da destruição nesse mundo e no mundo por vir. Eu vou parar por aqui, queridos. Não vou continuar nossa exposição. Mas eu quero dizer uma coisa para você. E para mim também. A opção está sempre à nossa frente. Nós sempre, todos os nossos dias, constantemente, nós somos colocados diante de duas situações.
Não existem outras. Ou fazer a vontade de Deus, ou fazer a nossa vontade. Percebam aqui o âmbito do aspecto paterno. Aqueles que já são pais vão me entender melhor. A nossa preocupação com os caminhos que os nossos filhos vão tomar são caminhos deles, mas nos afetam, porque nós amamos os nossos filhos. Somos capazes de dar a nossa vida em função da vida deles. Não existe precedentes e limites para o amor que temos aos filhos e à família. Isso foi dado por Deus, porque o homem é o cabeça. E essa é a nossa grande preocupação com os pais. E depois que eles se casam, ainda nos preocupamos. Porque o bem-estar deles é o nosso bem-estar. A gente pode não estar nem tão bem quanto eles. Mas se eles estiverem bem, nós estaremos também. Agora, por que você tem esse sentimento? Você acha que esse sentimento veio de você? Não. Esse sentimento vem de Deus, que é o Pai. É Ele quem está nos instruindo aqui. Se nós temos interesse que os nossos filhos andem por caminhos bons e corretos, tenham sucesso na vida. E sucesso nem sempre está atrelado ao dinheiro. Vamos desfazer esse... É muito dinheiro, né? Prosperidade. Quanto mais Deus. E o que o Senhor quer na nossa vida é que nos tornemos ricos. Ricos. Milionários. Naquilo que o Senhor nos preparou. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que esse pai está falando ao seu filho. O interesse dele não era que ele fosse um grande rei ou que tivesse muitos bens, porque nós vamos ver que o próprio Salomão vai reconhecer que isso na vida dele foi de certa forma um entrave, não por causa dos bens em si, mas por causa do seu coração. Mas esse é o maior legado que um homem pode passar aos seus filhos. Esse é o maior legado que Deus pode nos dar. A vida eterna. Não somente no porvir, mas aqui. E Jesus disse isso. Quem crê em mim tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Eu sempre digo que a vida do crente é uma vida sem interrupção. Nós não estamos caminhando para a morte. Esses dias eu estava conversando com alguém, não lembro, e acho que foi com o Tiago, não sei. E ele estava dizendo que nos Estados Unidos, e a gente vê isso, né? Quando uma pessoa morre, tem tipo uma festa, as pessoas se reúnem, tem um jantar, tem um almoço, e tal, como se fosse uma festa. E essa pessoa estava me dizendo que isso eles fazem pela perspectiva do Evangelho, que já foi esvaziada. Muitos fazem isso por comportamento cultural, mas não entendem que o fundamento disso está no Evangelho. Por quê? Porque quando um crente morre, por mais que fiquemos tristes, sempre diz que quem morre somos nós. Eles passaram na morte para a vida. É para isso que estamos preparados. E é dessa forma que nos preparamos. Eu espero que Deus vai fazer milagres na sua vida, transformar o seu coração. Se você não buscar a sua presença e não clamar, como ele diz assim, capítulo 2, assim, se clamares por inteligência e por entendimento ao sair da morte. Não pense que você vai achar alguma coisa. Porque ele diz, buscar e achareis. Buscar o seu enquanto você pode achar.
Esse encontro é um encontro fabuloso. É o encontro do pai com o filho pródigo. E esse encontro também dentro do Provérbios, no capítulo 1 e 2. A sabedoria gritando lá no verso 20, clamando pelos altos muros da cidade, e por outro lado, o filho, antes mestre, mas agora sabe o que quer essa sabedoria de vida. Se clamares por inteligência, por entendimento ao sair da voz. É um encontro apaixonado de Deus com o seu povo. E é isso que representa o culto